Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Teoria dos Grafos no Centro Universitário Estácio de Sá. Hoje é dia 10 de setembro, é uma quinta-feira, são 10 horas e 20 minutos. Nós vamos dar continuidade no capítulo 2 do nosso livro, que a gente começou na semana passada, cujo vídeo já está publicado também na internet. Na semana passada, nós vimos os conceitos de representação e rotulação dos grafos. Nesse encontro, a gente viu a importância de ter a rotulação dos grafos. Eu dei alguns exemplos. Depois, na página 18, a gente viu as duas primeiras maneiras de representar um grafo. A gente sabe que tem uma terceira, que está na próxima página, já a gente chega nela. A maneira mais usual de representação de um grafo é essa imagem da esquerda, que está na página 18, que é a representação gráfica, onde a gente tem os nós e as arestas, as ligações de um grafo. Na aula passada, eu comentei com vocês que da impossibilidade da gente utilizar essa nomenclatura, essa forma de visualização, principalmente computadores, né? Ela é muito intuitiva para mim e para vocês, humanos que evoluímos aprendendo a dar mais valor à informação que nos chegava de forma visual. Então, nós evoluímos identificando imagens melhor do que identificando textos e tabelas. Até porque a presença da linguagem escrita na nossa sociedade é recente. Os registros mais antigos que nós temos datam de 5.000 anos atrás. Então, é muito recente se olharmos do ponto de vista evolutivo que nós estamos aqui. Então, por esse motivo, a dificuldade que nós temos, eu e vocês, humanos, temos de lidar com textos e tabelas. Nós evoluímos observando imagens. Então, por esse motivo, o marketing, a indústria de merchandising, utiliza muito a ideia do apelo visual, porque ele é muito mais facilmente identificado no cérebro e processado do que por meio de tabelas e de textos. Conforme eu expliquei agora há pouco, os textos são muito recentes na história da humanidade. Então, por esse motivo, a gente tem mais facilidade com imagens. E aqui, no lado esquerdo da página 18, nós temos as representações de grafos por meio de imagens. No primeiro dia de aula, eu mostrei para vocês grafos de análise de redes do Facebook, com milhares de nós e arestas, mostrando a relação entre amizades de pessoas em uma rede social. Então, a gente tem uma visão muito mais rápida, objetiva e ampla quando a gente tem a visão por meio de imagens. Porém, outra coisa que ficou bem claro na aula passada é a dificuldade dos computadores tratarem isso. Eles têm uma dificuldade maior de tratar imagens, por esse motivo a gente utiliza, dentro da computação, a ideia de tabelas e de matrizes. Nesse momento, eu mostrei para vocês um exemplo da disputa do Gary Ganov com o Deep Blue da IBM, numa partida de xadrez, em 1997, e fiz uma comparação com a partida do Lee Sedol contra a Google no AlphaGo, agora, recentemente, e aí mostrei para vocês esses dois eventos, e a gente chegou à conclusão da dificuldade que os computadores têm em processar imagens. Eles fazem isso, tá? Mas é muito mais rápido para eles, para os computadores, para os algoritmos computacionais, tratarem textos e matrizes. Por esse motivo, a gente tem aqui a ideia do lado direito
de uma matriz onde eu tenho, nesse caso, duas colunas. A primeira coluna com os dados dos vértices e a segunda coluna com os dados das adjacências dos vértices. Nesse momento, eu fiz uma pergunta para vocês, eu fiz uma pergunta de qual era a diferença da matriz de adjacência, essa primeira aqui, para a segunda. Nesse momento, a Natália respondeu dizendo que na primeira ele apresentava os dados duplicados, por isso que a gente chama de matriz simétrica, onde a gente tem os vértices que são interligados a mais de um nó, eles aparecem duplicados, e na segunda matriz de adjacência, eles não aparecem duplicados. Nesse momento, eu fiz uma pergunta do motivo pelo qual isso acontecia e qual era as duas formas que o computador utilizava. E aí, alguns de vocês responderam que era a primeira, mas a gente chegou à conclusão que é a segunda, porque ela ocupa menos memória. Professor, como é que eu faço para rever isso? O vídeo está publicado lá no YouTube e eu mandei por e-mail para vocês o link, tá? Então, quem quiser assistir novamente essa aula, ela foi bem interessante, a gente fez na semana passada. Depois disso, a gente falou da matriz de adjacência. Nesse momento, eu expliquei para vocês como é que o computador trata esses dados do grafo em forma de matriz. Não sei se vocês se lembram, nesse momento eu mostrei um software utilizado pelos times de futebol, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para fazer o rastreamento de cada jogador em campo, por meio de uma cinta que eles usam por baixo do uniforme do time de futebol, com um GPS, um aparelho de geoposicionamento global, que ele vai preenchendo uma matriz de adjacência com as coordenadas nas quais o jogador participou no campo durante uma partida. E aí eu mostrei para vocês como é que o computador cataloga isso e como que ele registra esses dados. E aí, nessa matriz da esquerda, onde eu tenho o bit desligado, é sinal que não há link entre os vértices do grafo. Nesse momento, eu fiz um desenho na tela, não sei se vocês lembram, eu desenhei o grafo dessa matriz da esquerda. Está lá no vídeo, se alguém quiser relembrar, basta assistir. E na matriz da direita, ela tem uma característica interessante que não tem na matriz da esquerda. Quem lembra que acontece na matriz da direita, essa daqui, ó, que ela tem uma informação interessante que a matriz da esquerda não apresenta? Quem lembra? A gente falou disso na aula passada, que é uma coisa muito interessante e também muito utilizado na teoria dos grafos. Quem lembra? Alexander, Emanuel, Gabriel, Henrique, Jennifer, João Paulo, Lucas, Marcos, Matheus, Mona Lisa, Natália. Pode falar, Natália. Eu sei que você vai lembrar. Na matriz da direita, a gente tem uma característica interessante. Quem lembra o que a gente falou nesse momento? É o peso? O peso, exatamente. Show de bola. Olha aqui, ó. Nesse momento, eu dei um exemplo para vocês. Essa matriz, por exemplo, poderia ser a matriz de entrega, a matriz de adjacência para entrega de encomendas num caminhão, por exemplo. Imagine que eu tenha cada vértice desse aqui, ó, da matriz, seja o endereço residencial de um cliente que nós temos que fazer uma entrega. Então, o caminhão está saindo para a entrega. E a Natália muito bem lembrou, ó, eu posso colocar o peso aqui. Então, por exemplo, entre o vértice 4 e o vértice 6, eu tenho um link, eu tenho que passar por ali, porque eu tenho que fazer uma entrega ali, e aí ele tem um peso 6, ó. Significa que
o produto, por exemplo, que eu tenho para entregar entre o endereço do cliente 4 e 6, ele tem um peso muito maior, por exemplo, do que entre o cliente 5 e 6. Então, o algoritmo, na hora de desenhar a rota de entrega desse produto, por exemplo, ele vai dar preferência para entregar o produto de peso 6, porque provavelmente ou é uma madeira, ou é um freezer, é alguma coisa muito mais pesada. Por quê? Porque a nossa matriz de adjacência, nesse caso, ela é ponderada. Uma matriz de adjacência ponderada, em vez de eu ter apenas o bit ligado ou desligado, como a gente tem na matriz da esquerda, na imagem da esquerda, a gente tem somente o bit ligado, dizendo, por exemplo, que existe um link entre o vértice 4 e o vértice 2. A gente desenhou esse grafo na aula passada, vocês lembram. Já na matriz da direita, para dizer que existe um link entre o vértice 4 e 2, por exemplo, em vez de eu apenas ligar o bit, eu vou colocar ali um valor. Eu posso colocar um valor monetário, eu posso colocar um valor alfanumérico, eu poderia, por exemplo, colocar um texto assim, ó, prioridade alta, média ou baixa, por exemplo. Eu poderia colocar um valor financeiro, um valor monetário, por exemplo, o cálculo do valor do produto que está sendo entregue, e aí o algoritmo poderia dar uma preferência de entregar primeiro os produtos mais caros. Ora, óbvio, se porventura o caminhão de entregas for assaltado no meio do trajeto, é interessante que eu tenha entregado logo os produtos mais caros primeiro. Então, o algoritmo pode tomar essas decisões com base na ponderação de cada ligação do elemento do gráfico. Nesse caso, o peso, como foi muito bem lembrado pela Natália. E aí, por que eu posso botar qualquer valor aqui dentro? Porque eu já tenho um espaço de memória ali reservado. Então, em vez de eu apenas ligar um bit, como ocorre na imagem da esquerda, o ideal é que eu possa botar aqui, por exemplo, algum dado que o algoritmo possa tomar uma decisão. Nesse momento, a gente encerrou a aula da semana passada e, para dar continuidade hoje, a gente vai falar sobre as matrizes de incidência, que aí agora a gente dá continuidade. Uma coisa que a gente viu também foi a respeito da ligação entre os vértices, tá? Então, a matriz de incidência está aqui, esse conteúdo está na página 20, tá? Quem estiver acompanhando o material, está na página 20. Então, na hora de desenhar um grafo desse, onde eu tenho a orientação dos vértices, ó, qual a diferença do grafo da esquerda para o grafo da direita? Tem uma diferença clara e bem óbvia, mas eu gostaria que vocês me dessem o termo técnico, que a gente falou na aula passada. Qual é a diferença do grafo da esquerda para o grafo da direita? A gente já viu que no grafo da direita ele aparecem as setinhas. A gente deu o nome delas na aula passada, lembra? O grafo da direita é um grafo o quê? Orientado. Olha que legal. No grafo da esquerda, nós temos um grafo não orientado. A diferença clássica entre um grafo orientado e não orientado é que fica clara no grafo da direita, que é um grafo orientado, qual é a relação de conexão entre os vértices. Eu dei um exemplo no primeiro dia de aula para vocês. Quando a seta vai somente para um lado, significa que o fluxo de ligação está indo naquele sentido. Eu dei um exemplo, não sei se vocês vão se lembrar, no primeiro dia de aula, de uma rede social, eu fiz um mapeamento da minha rede social. Aí lá aparece um link entre o professor Wilson e a atriz
de Hollywood, Angelina Jolie. E aí a seta aparece somente no sentido do professor Wilson para Angelina Jolie. Por quê? Porque o professor Wilson segue a Angelina Jolie, só que a Angelina Jolie não faz ideia da existência do professor Wilson. Então, é um grafo orientado, ele apresenta a seta no sentido de ligação da conexão. Então, não esqueçam mais disso, porque a gente precisa dessa informação para esse dado aqui, ó, matriz de incidência. Na matriz de incidência, olha só que legal, eu tenho, dentro do posicionamento da matriz, em vez de eu ter o peso, igual a Natália lembrou a gente do gráfico da matriz anterior, observem a diferença aí entre a matriz da esquerda e a matriz da direita. A diferença clássica é que na matriz da esquerda eu só tenho o bit ligado dizendo da conexão entre os nós, tá? Do meu gráfico. Na matriz da direita, eu tenho a representação da orientação, onde o valor positivo significa que eu tenho um nó de entrada. Eu estou sendo marcado com um nó de saída. E no valor negativo, eu tenho um nó de entrada. Então, é como está escrito aqui, ó. Se o gráfico for orientado, o vértice de saída é marcado com um positivo, ó. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho a ligação do 1 com o vértice 1 com o vértice 2, ele está positivo. Então, ele tem uma relação de saída de dados. Enquanto que do 1 com o 3, eu tenho aqui, ó, uma entrada de dados, ó, conforme está escrito aqui, ó. Na entrada é marcado com -1. Essa é a forma que o computador vai saber para, dentro do grafo, ele saber a orientação, ó. É assim que a gente faz. Então, a saída... Só uma pergunta. Pode falar. Em relação a isso, esses bits aí, -1, +1, se baseia pelas setinhas do grafo? Exatamente. Para eu ver esses dados, eu e você, nós vemos assim, ó, desenhadinho com a seta. Agora, como é que o computador representa isso? Como é que ele grava essa seta e a orientação dela? Ele grava assim, ó. Quando ela está saindo, a seta, quando ela está saindo, ela recebe o valor +1. E quando ela está entrando, ó, entrada, ela recebe o valor -1. Então, nesse gráfico aqui, por exemplo, ó, quando eu tenho o 2 ligado com o 3, ele está escrito justamente aqui em cima, olha que interessante. Quando é uma saída, é +1. Então, eu tenho aqui uma saída do valor de 2 para 3. É como se fosse aqui, ó. É porque nesse gráfico aqui da direita, todos estão ligados, né? A orientação é múltipla. Mas seria mais ou menos assim, ó. No 2, a setinha está indo para o 3 e não volta. Então, é dessa forma, Henrique, que o sistema registra isso. Porque, para mim e para você, a setinha é mais visual, tá vendo? Mas como é que ele grava a setinha lá dentro do banco de dados? Como é que ele grava essa setinha? Colocando o +1 quando ela estiver saindo, tá vendo? Ó? O vértice de saída é marcado com +1. E ele coloca -1 quando é uma entrada. No 1 e o 3. Eu ia perguntar mais exatamente isso. Exatamente. E é desse jeito que ele marca as setinhas. Porque, inclusive, eu até aguardei essa pergunta na aula passada. Professor, se ele... Vou voltar essa matriz aqui, ó. Se ele está só com o bit ligado e desligado, como é que eu sei se o fluxo do grafo está indo ou está voltando? Ele faz dessa forma. Quando ele diz que está entrando dados, ó,
quando está entrando, ele marca com -1. Tá vendo? Ó, entrada com -1. E quando é a saída, ou seja, a seta está saindo, ele marca com +1. E aí, dessa forma, ele registra lá no sistema, em vez dele ter somente o valor 1, como acontece na matriz à esquerda, ele coloca o operador unário mais e menos, para saber se está saindo ou se está entrando. Por quê? Porque o computador ele não consegue. Consegue, tá? Vamos lá, ele consegue, mas ele é muito mais trabalhoso para ele tratar os dados com essa imagem aqui, ó, do que com essa. Para ler essa imagem, eu vou explicar para vocês como é que ele faz. Ele lê bit a bit, pixel a pixel, e dentro de cada pixel ele tem 3 valores RGB. Eu vou até mostrar para vocês como é a dificuldade que o computador tem para tratar isso. Por que é tão caro tratar imagem? Funciona assim, ó. Imaginem vocês que eu tenho aqui uma imagem. Eu tenho uma imagem aqui, ó. Aqui tá, de vocês tem uma fotografia. Eu vou dar um super zoom aqui, tá? Um super zoom. Se a sua imagem for Full HD, se ela for Full High Definition, sinal que ela tem 1080 pixels de largura por 920 pixels de altura. Então, cada pixel é um quadradinho desse aqui, ó. Então, se a sua imagem for Full HD, se ela for Full HD, ela tem 1080 pixels de largura por 920 pixels de altura, que é mais ou menos a tela do seu computador agora que você está assistindo essa aula. Eu vou pegar e vou dar um zoom nesse pixel aqui, ó. Vou pegar e vou dar um zoom nesse pixel, nesse primeiro. Esse pixel aqui, ó, o pixel é a menor unidade de medida de uma imagem, tá? É a menor unidade de medida. Pixel é a menor unidade de medida de uma imagem. Esse pixel aqui dentro, ele tem 3 valores de byte. Um valor para armazenar informação de red, um valor para armazenar informação de verde, green, e um valor para armazenar informação de blue. Esse valor aqui, ó, de cada um desses, ele vai de 0 a 255. Ou seja, é 1 byte. Então, para armazenar cada pixel de uma imagem, ele precisa de pelo menos 3 bytes. Onde o primeiro valor de 0 a 255 determina o tom de vermelho, o segundo valor de 0 a 255 determina o tom de verde, e o terceiro valor de 0 a 255 determina o tom de azul. Por isso é o padrão RGB. Com essa combinação, ele tem uma cor que é desse pixel que compõe essa imagem. Por que para o computador é tão trabalhoso tratar a imagem? Porque ele tem que botar uma estrutura de repetição aqui, ó, para ir variando de 0 até 1000 e menor ou igual a 1080, faça. Aí ele abre, dentro do for, coloca outra instrução, para J variando de 0. Enquanto J for menor ou igual a 920, aí sim ele chega aqui, ó, e lê o pixel. Por quê? Porque ele vai percorrer toda essa matriz para ler a imagem. Depois que ele faz esse processo tudo, aí ele vem para a segunda etapa, que é botar isso na rede neural e identificar que imagem é essa. Ele conta quantidade de cores. Aí ele conta na primeira camada, quantidade de cores. Na segunda camada da rede neural, ele conta profundidade. Na terceira camada, sombra. Na quarta camada, contraste. Na quinta camada, nitidez. Até ele chegar no final e falar assim, ó, essa imagem corresponde a 1 gatinho. Essa imagem é de 1 gatinho. É assim que ele faz.
Imagina, olha o tempo, olha o processo que ele levou para chegar nisso daqui para identificar uma imagem. É muito caro. Por esse motivo, os computadores fazem essa ideia aqui, ó. Em vez de ler a imagem, ele lê os dados em forma da tabela, da matriz de adjacência. Então, quando eu vou gravar a orientação do grafo, eu coloco esse valor positivo ou negativo. Alguma dúvida, meus amigos? Viram que interessante como é que funciona? É assim que um computador faz processamento de imagem. Por isso, o processamento de imagem é uma coisa cara. Quando eu falo de caro, eu não estou falando do conceito monetário, tá? Eu estou falando do conceito caro de custo computacional para processar isso daí. Respondido, Henrique, a sua dúvida, por que o computador ele prefere fazer dessa forma? Aham. Não é que, não é que ele prefere fazer, né? A É. gente programa ele assim porque conforme. Sim, sim. Um pouco Pode falar. complexo de início. Um pouco complexo de início, principalmente para entender esses bits negativos. Mas você Mas tá conseguiu suave. visualizar a ideia de como que uma imagem é lida e processada? Sim, sim. Ótimo. Essa imagem que está na frente de vocês agora, essa tela que está na frente de vocês agora, o desenho de cada pixel desse é extremamente caro. Quando você abre, por exemplo, um analisador do seu processador, por exemplo, eu vou abrir aqui e vou ver a operação de CPU da minha máquina, tá? Então, olha só, eu tenho ali, observa nessa parte de baixo aqui, ó, eu tenho um gráfico gerando a leitura de CPU da minha máquina agora. Então, quando eu fico com o mouse parado, a tela parada, tá vendo que a operação de a cor vermelha no gráfico é o núcleo da CPU trabalhando e a cor azul no gráfico é a parte de operações do usuário. Então, o vermelhinho ali é o gasto do processador com as operações do sistema e o azul ali é o gráfico do uso do processador com as operações do usuário. Aí, olha o que acontece. Está vendo que o gráfico de processamento está ali, girando em torno de 60% de uso de usuário e 16% de uso de CPU por sistema. Quando você faz uma operação, como por exemplo, a operação de redesenho de tela, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou só movimentando a janela, tá? Movimentando ela do lugar. Observe que o gráfico ele já sobe ali, ó, o gráfico de processamento da CPU. Tá vendo que ele sobe? Por que ele sobe, professor? Desenhar tela é uma das coisas mais caras que a gente tem no processamento. Justamente porque, ó, cada movimento desse que eu estou fazendo aqui com essa janela, ó, o sistema operacional tem que processar cada pixel desse. Como o meu monitor está configurado para 60 Hz, que é geralmente o monitor, a taxa que é geralmente a taxa De atualização da tela. de atualização, obrigado, que é justamente a taxa de atualização que a gente tem. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, eu tô operando a uma taxa de 60 Hz. Por quê? Porque eu não estou jogando, não é game, não é nada, não filme de ação, não é esporte que exija muita precisão na imagem, então eu deixo aqui 60 Hz, porque eu estou dando uma aula, é tranquilo. Significa que a cada segundo o processador ele redesenha essa tela 60 vezes. Eu posso aumentar aqui para 75 ou 85. Geralmente, se eu utilizar uma placa gráfica melhor, quero rodar um game. Game exige muito isso, porque ele tem que redesenhar a tela muitas vezes de acordo com a operação do usuário. Então, essa taxa de frequência aqui, ó,
ela mede justamente quantas vezes o meu processador teve que trabalhar para desenhar a tela inteira. Quantas vezes ele teve que trabalhar para desenhar a tela inteira dentro de um único segundo. Então, 60 Hz significa que ele fez aquele laço de instrução lá para ir variando de 1 até 1080. Aí, dentro desse laço, para ir para J variando de 0 até 920. Ele tem que fazer isso 60 vezes por segundo. Então, por isso que quando a gente movimenta uma tela aqui, ó, o gráfico ficou mais baixo ali, tá vendo? O que vai acontecer? Eu vou fechar essa janela e vou pedir para ele processar novamente o desenho de tela. Você vai ver o gráfico dando um pico lá, olha lá, ó. Tá vendo? Gráfico dando um pico, e olha que isso daí é somente o uso de núcleo de CPU, tá, gente? Ó, então aqui, ó, ele dá esse pico quando eu movimentava a tela e aqui embaixo quando eu parei de movimentar a tela. Agora que eu parei de movimentar, eu vou parar o mouse também, vocês vão ver o gráfico da CPU caindo, olha que legal. Isso mostra que desenho de tela, processamento de imagem é uma operação extremamente cara dentro da computação. Extremamente cara. Por esse motivo, eu não sei se vocês lembram, eu mostrei na aula passada a evolução que nós tivemos de 1997, com Gary Kasparov versus Deep Blue da IBM, para 2012, com Lee Sedol versus AlphaGo da Google. E a gente viu que nesses 30 anos, uma coisa não mudou, que foi o quê? O sistema que identifica a imagem do tabuleiro e faz a jogada. E nas duas situações tinha um operador lá para trabalhar. Então, justamente por conta disso. Processamento de imagem é caro, tá? A gente faz hoje em dia tranquilamente, mas é extremamente caro. Por esse motivo, a gente precisa da tecnologia 5G de transmissão de dados para veículos autônomos. Por que a gente não tem veículos completamente autônomos e se comunicando uns com os outros ainda? Porque a nossa taxa de comunicação entre a tecnologia de comunicação 4G, ela não dá conta dessa performance que a gente precisa. A 5G vai resolver isso. O Tiago Araújo levantou a mão. Por favor, Tiago, fica à vontade, pode perguntar. A resposta, a inteligência artificial do meu celular confunde cachorro com OK Google. Eu não botarei minha vida no controle dela. Não entendi. Você pode repetir? Aí, nos celulares hoje tem inteligência artificial para você falar OK Google, ela vai abrir uma sessão para você falar com ela e pedir alguma coisa. Meu celular, se tu falar cachorro, ele entende que foi OK Google e vai falar com tu. Imagina eu dentro de um carro automático com a inteligência artificial dessa. É verdade, é verdade. A gente ainda padece desses problemas, porque treinamento da rede é um processo extremamente caro. Funciona com a quantidade de instruções que tem. A GPT-3 já está resolvendo isso. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser pesquisar. Quem quiser dar uma olhada depois na GPT-3, tá? A GPT-3 ela é bastante interessante porque é um algoritmo do Elon Musk, OpenAI, tá? Quem quiser, eu vou botar esse link aqui para vocês lerem depois, principalmente na parte que ela fala da GPT-3. Então, vale muito a pena vocês darem uma lida, mas a gente já está resolvendo esse problema, Tiago, não se preocupa não. Aqui, a GPT-3 ela vai resolver esse problema que a gente já está praticamente... Vou botar o link aqui para quem quiser dar uma lida depois sobre esse assunto. Inclusive, tem até uns testes. Ele é bastante interessante. Vou botar o link aqui para vocês lerem depois, tá? E fala justamente disso que o Tiago comentou, da dificuldade que as redes neurais ainda apresentam para
o reconhecimento de voz. Mas a gente já está trabalhando nisso e já daqui a pouco já vai resolver, não se preocupa não. Porque treinar a rede realmente é um processo bastante caro, bastante complexo ainda, tá, gente? Por enquanto. Já a gente resolve isso. Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário para ser feito a respeito desse assunto? É um assunto muito legal, bastante rico. Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, fique à vontade. Tá? Vou voltar aqui para o nosso material e na página 21, na página 21, ele traz alguns conceitos que eu preciso que vocês lembrem-se, não se esqueçam mais. O primeiro deles é esse conceito de ordem e tamanho, tá? Então, o que é a ordem e o tamanho? A ordem é o tamanho, a quantidade de vértices que um gráfico possui. Então, por exemplo, vou pegar esse da primeira aula aqui, A ordem. Qual é a ordem desse grafo? É a quantidade de vértices que ele possui. Então, nesse caso aqui, esse grafo, ele tem 7 vértices. Foi o gráfico que a gente utilizou para fazer a matriz de adjacência na aula passada, tá? Ele tem 7 vértices. Então, a ordem desse grafo aqui, ela é igual a 7. E o tamanho do grafo é a quantidade de arestas que ele tem. Pode ser, ou seja, um grafo ele pode ser maior em tamanho e menor em ordem, ou o contrário. Ou pode coincidir de ter a mesma quantidade de tamanho e ordem. Então, por exemplo, vamos ver qual é o tamanho desse grafo aqui. A gente já viu aqui na página 21 que a ordem de um grafo é a quantidade de vértices. Então, nesse grafo aqui, ele tem ordem 7. E o tamanho dele? Ele tem o link 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a ordem dele é 7 e o tamanho dele é 8. E, professor, e se tivesse um link entre 5 e 7? Aí o tamanho dele iria aumentar para 9. Então, não esqueçam mais disso, tá? Uma das principais informações que a gente tem a respeito de um grafo, a principal informação é a ordem dele. Qual é a ordem desse grafo? No primeiro dia de aula, eu mostrei para vocês um grafo, não sei se vocês lembram, que tinha a ordem 1 milhão, que era aquele do mapeamento que eu fiz dos computadores em uma rede. E qual é o tamanho do grafo? Os computadores que se ligam, aí cada computador desse que se liga, eu totalizo um tamanho. Então, nesse exemplo aqui, a ordem do grafo é 7 e o tamanho é 8. Nesse exemplo aqui, a ordem do grafo é 6 e o tamanho dele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o tamanho dele é 8. Observem que não há relação nenhuma entre ordem e tamanho, tá, gente? Não há relação nenhuma entre ordem e tamanho. No primeiro dia de aula, por exemplo, eu mostrei para vocês um grafo que ele tinha um conjunto de nós que estavam separados, que não se comunicavam na rede. Então, eu posso ter um número muito diferente de ordem e de tamanho. Por favor, não esqueçam mais isso, que a principal informação de um grafo qual é a ordem desse grafo? A ordem é a quantidade de nós que ele tem, a quantidade de vértices. E qual é o tamanho? É a quantidade de links existentes entre esses vértices. Então, um grafo com um número de tamanho bem menor do que o número de ordem mostra para a gente o quê? Mostra que a interação nessa rede ela é baixa. Enquanto que um grafo com um número de tamanho muito maior do que o número de ordem mostra que a interação nesse grafo
é extremamente alta. Então, por exemplo, se eu quero disseminar uma informação num grafo de tamanho maior do que ordem, essa informação vai ser disseminada de forma muito mais rápida. Num grafo onde o tamanho é bem menor do que a ordem, eu vou ter mais dificuldade de disseminar informações numa rede como essa, por exemplo. Tá? Então, essa é uma das coisas que a gente não pode esquecer. Outra teoria que ele traz aqui é a partir a ideia de grafos complementares. Olha que interessante. O que é um grafo complementar? Observe o símbolo de grafo complementar. Quem vai lembrar lá da matemática, da média? Lembra que lá na matemática, quando você corta em cima do valor do objeto é a média, aqui na teoria dos grafos, não. Na teoria dos grafos é a complementariedade de um grafo, tá? Então, quando aparece aqui, por exemplo, um grafo qualquer G, o grafo complementar dele é G', que a gente chama, tá? G'. Então, se você estiver vendo uma aula no YouTube nos Estados Unidos, por exemplo, você vai ver o professor falando D e D-line. Quando ele falar D-line, ele está falando de um grafo complementar. O que é o grafo complementar? Observe esse gráfico G, por exemplo. Ó. Eu tenho aqui que os vértices 1, 2, 3 e 4, eles têm uma determinada ligação. A ordem desse grafo é 4 e o tamanho dele é 3. O grafo complementar vai ser justamente os links que não existem no grafo original. Por favor, não esqueçam mais isso, tá? Observem que, no grafo complementar, os links são justamente os links que não existem no grafo original. Eu vou fazer, nesse momento, uma pergunta para a turma, óbvio, eu gosto de perguntar bastante, nós temos 20 alunos em sala. A pergunta é a seguinte: professor, qual seria a utilização prática da ideia de grafos complementares? Alguém pode me responder essa pergunta? Ah, professor, eu entendi que é um grafo complementar. Um grafo complementar, ou G', é o grafo no qual eu tenho os links que não existem nos vértices do grafo original. Agora, quem pode me dizer uma aplicação prática disso? Quem pode me dar um exemplo de uma aplicação prática da utilização de grafos complementares? Novas possibilidades, o Gabriel comentou, novas possibilidades. Melhorar o exemplo, Gabriel? O que seriam novas possibilidades? Se você puder dar um exemplo de uma situação real. Eu pensei igual ele, tipo assim, vamos dizer que você tem uma rota que você vai para tal lugar. Acontece dessa rota tá com alguma obstrução, aí você usa outra rota no lugar para substituir. Exatamente. Olha lá, o Gabriel falou isso. Exatamente. Vocês dois acertaram na mosca. Lembram no primeiro dia de aula eu mostrei para vocês uma imagem, por exemplo, de um grafo desenhado pelo Waze. Não sei se vocês lembram disso. No primeiro dia de aula, a gente mostrou isso daqui, ó. Não sei se vocês lembram, no primeiro dia de aula. Aqui eu estou fazendo muito propaganda. Eu não gosto de fazer propaganda. Deixa eu pegar uma outra imagem que eu não tenha propaganda. Pronto, essa daqui. Ó. Então, olha só. Olha um exemplo da utilização prática de um grafo complementar. Ó. Você tem no grafo original a rota de acordo com a configuração feita no Waze. Só para quem não conhece, esse é um aplicativo disponível para Android e iOS, que ele te mostra a melhor rota com base no tráfego da região, de um ponto A para um ponto B.
A rota em azul apresenta o grafo original, porque o Waze vai lá e olha a configuração do usuário. Você pode configurar para que uma rota ela seja mais rápida ou mais curta. Você entra lá e configura. O padrão do Waze é a rota mais rápida. Se você simplesmente instalar o Waze no seu celular e não fizer configuração nenhuma e pedir, eu quero sair do centro de Taguatinga e vir aqui para a Asa Norte. Então, ele vai o padrão dele, se você não tiver configurado isso, vai ser a rota mais curta, mais rápida. Você pode ter até a rota mais curta, mas é o caso dessa rota aí. Essa de vermelho, ela vai ser muito mais curta, porém, ela não vai ser mais rápida. A rota em vermelha é um grafo complementar. Então, na hora que o Waze faz o desenho da sua rota, ele faz não só o grafo original, mas ele já te apresenta os grafos complementares, ó. Então, voltando aqui para o nosso assunto, ó que legal. Os grafos complementares são muito utilizados. São as rotas viáveis possíveis cujos links não foram representados nas arestas do grafo original. Por favor, não esqueçam mais isso, tá, gente? Eu tenho questões de avaliação sobre isso. Então, por favor, amigos, para a aula da semana que vem, eu vou pedir para que vocês leiam esse arquivo aqui, ó. A gente já fechou o conteúdo dele, não sei se vocês lembram, que a gente falou do problema de Euler, das fontes lá que Euler descobriu de Kaliningrad, problema de Euler. Depois a gente falou sobre o nascimento da teoria dos gráficos com o de Cayley, e depois com os problemas da química. E a gente depois falou a respeito das características dos gráficos, a utilização deles, a importância da utilização dos gráficos. Aí depois, na página 10, a gente falou dos modelos de grafos. Depois, na página 3, a gente falou sobre a matemática discreta, a computação de algoritmos para a utilização de gráficos. Então, é só dar uma boa lidazinha nesse arquivo aqui. São só questões teóricas de marcar X. A gente faz esse exercício na semana que vem. Faz valendo um pouquinho ponto, só um ponto, ou no máximo 2, para a gente ver como é que funciona, para a gente ir fazendo exercícios avaliativos no decorrer do semestre, para não deixar acumular o conteúdo todo para V1, tá, gente? Alguém ainda não colocou a matrícula aqui para registrar a chamada? Jennifer botou a matrícula aqui no outro aplicativo. Jennifer, você não está conseguindo digitar aqui botar a matrícula na plataforma? Quem mais? Tão ótimo, né? Todo mundo já botou a matrícula aqui. Então, dá uma lida nesse capítulo 1 aqui, relembrar. O vídeo dele está postado lá no YouTube. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Basta você chegar aqui, ó, YouTube, aí coloca professor Wilson Amaral, ó, professor Wilson Amaral. Entra aqui no canal e as nossas aulas estão todas publicadas lá, tá vendo? Ó, entra aqui no canal, professor Wilson Amaral, e estão lá as nossas aulas, ó. Por exemplo, a aula que eu vou desse exercício que nós vamos fazer na semana que vem é essa daqui, ó. Teoria dos grafos, aula 1, tá? Bom dia, senhoras e senhores. Então, ela está aqui. Então, não deixem de ler aquele arquivo. Vou até botar o link aqui dela, ó. Compartilhar. Vou botar o link no chat. Eu já mandei esse link para vocês por e-mail, mas é só para a gente registrar. Tudo bem? Então, está aqui, ó, o link do vídeo. O material eu já enviei por e-mail. Se alguém não recebeu, me avise.
E aí, na semana que vem, a gente faz um exercíciozinho para valendo um pontinho ou dois para a gente ir tratando desse assunto. Combinado, meus amigos? Capítulo 1, tá? Combinado. E aí, daqui a 2 semanas, a gente retoma o nosso capítulo 2 aqui. E aí, na outra semana, a gente faz um exercício do capítulo 2. E aí, assim, a gente vai fazendo exercícios pontuais para poder avaliar. Combinado? Qualquer dúvida que tiverem, não deixem de me escrever, professor@wilsonamaral.com.br, e a gente se encontra, então, na semana que vem para avaliar essa unidade 1, tudo bem? Cujo link do vídeo eu postei aí no nosso chat e cujo arquivo eu mandei para vocês por e-mail.